Pessoal, eu não sei se vocês viram, mas o presidente Lula andou esbravejando aí, dizendo que quem defende a atuação do Banco Master não deveria defender, porque é um absurdo querer defender o Banco Master, o Daniel Vorcaro, blá 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 blá, aquela onda dele toda, né? Aquela mentirada, aquela narrativa. Mas na hora do vamos ver, a coisa muda completamente, né? A verdade é que o velhinho da picanha, né, mandou que todos os deputados do PT e do PSOL votassem contra a CPMI do Banco Master. Ou seja, no discurso lá no palanque, ele vai lá e fala que tem que investigar, tem que prender os culpados, tem que fazer, não pode ficar ninguém impune, todo mundo tem que ser julgado, que não pode proteger ninguém. Só que na hora da investigação, ele manda todo mundo votar contra a CPMI. Então não tem nenhuma assinatura nem do PT, nem do PSOL, que o PSOL é puxadinho do PT, então não tem, não tem nenhuma assinatura dos dois partidos lá na Câmara dos Deputados, nem no Senado, pela aprovação da CPMI do Banco Master. Ou seja, é tudo narrativa do Lula para inglês ver, né? Ele vai lá no palanque só para parecer que ele está fazendo alguma coisa tal, mas na hora do vamos ver, porque muito pouca gente fica sabendo, né, da realidade, o que acontece lá no Congresso, quem assinou uma CPMI, quem não assinou, isso chega a muito pouca gente. Mas essa é a verdade, por isso que a gente tem que assistir aos canais do YouTube, as informações que vêm não pela mídia tradicional, porque a mídia tradicional não conta esses detalhes, né, para você. Então, pessoal, e aí o nosso amigo aqui, William Vac, que é lá da CNN, deu uma esculachada, mas humilhou a atuação do presidente Lula por conta dessas bravatas que ele fica fazendo, e justamente na hora do vamos ver, o que acontece é o contrário. É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo, pessoal, mas antes eu vou mostrar para vocês também uma reportagem que tem aqui no Metrópolis, saiu aqui no Metrópolis, uma reportagem rápida, falando que, na verdade, o Vorcaro, ele não esteve numa só reunião lá com o presidente Lula, ele foi algumas vezes lá no Palácio do Planalto, e eles têm registros, né, eles conseguiram os registros da entrada do Vorcaro lá no Palácio do Planalto. Vamos assistir juntos aqui porque tá sensacional esse conteúdo, pessoal. Assiste até o fim para vocês verem depois a humilhada que o William Vac deu no presidente Lula, beleza? Só não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Vamos assistir juntos aqui, pessoal. Vamos voltar a falar sobre o caso Master. Repórter André Chaldes apurou que o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, esteve no Palácio do Planalto 3 vezes. E essas 3 vezes, nenhuma estava na agenda, né, Chaldes? Pois é. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvinte. De fato, o Daniel Vorcaro era um pouco mais assíduo no Palácio do Planalto do que parecia à primeira vista, Rafael. O que acontece? Toda vez que uma pessoa, para quem não é de Brasília, toda vez que você vai a um prédio público, você tem que fazer um cadastro, você tem que passar por, no caso do Palácio, você tem que passar por um raio-x e você tem que deixar um documento de identificação. Tudo isso fica registrado na portaria do local, né? Tanto do Palácio, quanto dos anexos, quanto de qualquer outro prédio público importante aqui em Brasília. E aí, esses registros das entradas, eles são públicos, eles podem ser acessados por meio da Lei de Acesso à Informação. E foi exatamente isso que a gente fez. Os colegas nossos do Poder 360 pediram originalmente essa informação. A gente depois pegou essa mesma planilha, porque ela fica pública lá, né, na página da Lei de Acesso. E aí a gente pôde constatar que o Daniel Vorcaro foi 3 vezes ao Palácio do Planalto entre 2023 e 2024. Pelo menos 3 vezes. O pai dele, o Henrique Vorcaro, também esteve lá em novembro de 2024, Rafael. Isso daí mostra o quê? Mostra uma relação de proximidade do dono do Banco Master com o poder, no caso com o governo federal. O Daniel Vorcaro ele era uma pessoa ecumênica, ele tinha amigos de esquerda, ele tinha amigos de direita, ele tentava ali se aproximar de qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo na sua empreitada com o Banco Master, né? E agora a gente fica sabendo que isso inclui pessoas dentro do Palácio do Planalto. A gente procurou a presidência da República a respeito desse assunto e eles disseram que, olha, o Vorcaro não se reuniu nem com o presidente Lula e nem com ministros do governo dele que despacham lá dentro do Palácio. Tem pelo menos 4 ministérios que funcionam lá dentro. A Casa Civil, GSI, Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria de Relações Institucionais. Ora, o que acontece? Esses ministros e o presidente Lula não são as únicas pessoas que têm que divulgar as agendas, né? Então, se você for um secretário, se você for um chefe de gabinete, se você for qualquer outra autoridade que despacha dentro do Palácio, você tem que publicar a sua agenda. E aí, por que a presença do Vorcaro não está nessas agendas públicas, né? Eu custo a crer que o Vorcaro tenha ido ao Palácio do Planalto, sentado lá no corredor, tomado um cafezinho e ido embora sem conversar com ninguém.
Geralmente não é assim que as autoridades tratam banqueiros bilionários no Brasil, Rafael. Achei interessante o tempo verbal que você usou. Daniel Vorcaro tinha amigos na direita, tinha amigos na esquerda, porque agora a gente vai ficar sabendo se ele tem amigos ainda e onde ele tem esses amigos. É essa a grande dúvida, uma das grandes dúvidas nesse caso. Mas não foi só o Vorcaro que não teve essas visitas registradas também, o ex-ministro Guido Mantega, que já estava como consultor do Banco Master. Conta um pouco dessa falta também de registros. Pois é, o que acontece? No caso do Mantega, a situação é diferente. O Mantega, vamos lembrar quem é o Guido Mantega, né? Cidadão ítalo-brasileiro, foi ministro da Fazenda da Dilma Rousseff, produziu a maior crise econômica dos últimos 20 anos no Brasil, em 2015. O pior ministro da economia que o Brasil já teve. Nunca antes na história do Brasil, né? Parafraseando o Lula aí, nunca antes na história do Brasil nós tivemos um ministro da economia tão ruim. Agora o Fernando Haddad está disputando com o Guido Mantega para ver qual dos dois vai terminar como sendo o pior. Guido Mantega, nessa época, 2023, 2024, atuava como consultor do Master. Ele tinha ali entre as suas atribuições azeitar a venda do Banco Master para o BRB, justamente. E Guido Mantega aparece nas agendas oficiais. Veja que curioso. Ele aparece nas agendas do chefe de gabinete do Lula, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. Tem lá 4 encontros dele em 2024 e um encontro em 2023, no fim de 2023. E, no entanto, Rafael, ele não está nos registros da portaria. O que isso sugere? Sugere que Guido Mantega chegava ao Palácio do Planalto pela garagem, entrava de carro, ia até a garagem e subia para o palácio usando o elevador. Que não é uma coisa regular, porque ele não é um servidor público lotado no Palácio do Planalto. Ele não poderia fazer isso. Então, assim, tem muita coisa a ser explicada nessa questão. Até agora, o governo mal está falando nisso. Ontem, a ministra Gleisi Hoffmann fez um café com jornalistas, no qual ela falou sobre o caso do Ricardo Lewandowski, que a gente mostrou na coluna também, que continuou recebendo, quer dizer, ele não, né? O escritório da família dele continuou recebendo recursos do Banco Master da monta de R$250 mil por mês, depois que ele já estava no Ministério da Justiça, durante quase 2 anos. E ontem a Gleisi falou sobre isso, ela disse que não via problema, disse que essa consultoria foi feita de forma regular e que Guido Mantega, portanto, tá safe aí, não tem problema nenhum. Não sei se o Ministério Público vai concordar com isso, se as autoridades de controle agora vão concordar com isso, Rafael. Chaldes, obrigado novamente você aqui no Contexto, trazendo informações sobre o Banco Master. E, como sempre, convido você a entrar na coluna de Andresa Matais para saber mais informações sobre esse caso, sobre tantos outros. A gente já conversou sobre isso hoje. Você viu que a coluna foi citada no pedido de requerimento para que o irmão do ministro Toffoli vá até a CPI da Segurança Pública. Então, você está vendo que o jornalismo de qualidade está reverberando e é isso que a gente traz aqui no Contexto para vocês também. Esse pessoal do Metrópolis aí está correndo o risco de ser perseguido. Já estão falando até que o pessoal do Metrópolis vai ser perseguido pelo Alexandre de Moraes, né? Porque eles estão indo a fundo aí nesse escândalo do Banco Master, e também a Malu Gaspar. A Malu Gaspar também é uma jornalista que vem se destacando nessa cobertura, principalmente relacionada aí com o Alexandre de Moraes, o escritório da esposa dele que recebeu lá quase 150 milhões de reais, né, para prestar serviço aí pro Daniel Vorcaro. Vamos ver agora aqui, pessoal. Muito obrigado, gente. Já que a gente está falando de Toffoli... Presta atenção na avacalhada que o William Vac vai dar no Lula, olha só. Desde que o presidente Lula reuniu um grande comitê para se exibir em público como capaz de tomar conta do escândalo Master, o escândalo só piorou. Hoje estamos assim. O Supremo, vendo-se obrigado a soltar notas e desmentidos, diante da reação pública ao comportamento de pelo menos 2 de seus integrantes, os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Um desfrutava da imagem de exterminador da Lava Jato, o outro da imagem de exterminador do bolsonarismo. Hoje, estão no centro de um processo acelerado de extermínio da imagem da própria instituição do Supremo. O Planalto manteve-se por algum tempo no silêncio de quem observa, até com certo conforto, dificuldades políticas de outros, até o escândalo subir a rampa, chegar ao 3º andar da sede do Poder Executivo, passando por lideranças políticas do partido do governo no Senado, pelo ex-ministro da Justiça. O impacto de tudo isso vai muito além da continha importante, porém a continha simples, de quem é que está levando vantagem em cima de quem na disputa por suculentas narrativas contra o adversário na campanha eleitoral. O aspecto central desse escândalo é o que ele exibe em termos de patrimonialismo, ou seja, como é que interesses privados se apoderam de pedaços do Estado e transformam cofres e pedaços da máquina pública em ferramentas na defesa de seus interesses particulares. Isso não é nada novo no sistema político e de governo brasileiros, mas hoje dá a sensação de algo nunca antes visto
num país que achava ter passado por tudo em matéria de corrupção, cinismo, falta de qualquer senso de pudor por parte de agentes políticos e públicos. Aí, pessoal, William Vac, né, detonando o Lula, dizendo que desde que ele começou a atuação dele aí relacionada com o Banco Master, que as coisas só pioraram, e os ministros do STF, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, né, o Dias Toffoli seria o exterminador da Lava Jato, o Xandão, o exterminador do bolsonarismo, e agora eles estão ficando conhecidos como exterminadores, né, do STF, né, da moral do STF. Acabou com os caras, né? Meu Deus do céu, que vergonha, que república das bananas que virou esse país. É vexatório, olha, não dá para acreditar, né, meu? Olha, é uma bandidagem, é uma roubalheira, é um escândalo atrás do outro. Tá estourando mais coisa aí, vocês vão ver as notícias já já. Tem mais coisa explodindo aí. Vamos, fica esperto que vai ver. Esse ano ainda vai explodir muito mais coisa e esse governo vai sair completamente desmoralizado. A única coisa que a gente não sabe assim, é se eles vão fazer uma enorme pizza gigantesca, fazer aqueles acordões gigantescos que envolvem esquerda, direita, centrão, todo mundo, né? Juízes, políticos, né? O judiciário, os deputados, o legislativo, né? O executivo, o judiciário, todo mundo envolvido. Eles fazem aquele acordo gigantesco para livar a cara de todo mundo e fica todo dito pelo não dito, né? Eu espero que não aconteça isso, que o país seja passado a limpo, porque ninguém aguenta mais tanta corrupção nesse país, né? Muito dinheiro jogado fora. As pessoas trabalham o ano inteiro. Olha, trabalhamos 5 meses para pagar impostos para o governo, para essa gente ficar roubando a gente o tempo inteiro. É uma vergonha, né? E o Lula, desde que o Lula entrou, desde o Lula 1, é só escândalo de corrupção, tanto no governo dele, como na Dilma, como nos dois primeiros agora. É só corrupção. Basta o PT estar no poder para começar a explodir os escândalos de corrupção. Aliás, o IBGE agora, não sei se vocês viram a notícia, o IBGE está numa nova crise porque os funcionários não estão concordando com as fórmulas de calcular, né, as coisas, de fazerem os cálculos, né, técnicos que eles usam aí para calcular, por exemplo, inflação, um monte de coisa, né? E porque tá lá o tal do Márcio Pockmann, que é um militante do PT e foi colocado pelo Lula lá justamente para tentar maquiar os dados, né? E é isso que os funcionários não estão concordando. Então saíram agora novamente, uma nova crise, saíram pessoas lá do IBGE, foram mandados embora, outras pediram demissão, né? E tá uma crise de novo por conta do Márcio Pockmann. Eu vou até talvez fazer um vídeo falando sobre isso daí. Mas é isso aí, pessoal. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.